18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ora, 6 horas 2 minutos. Boa noite pra você na sintonia certa, seguindo na melhor programação de Manaus. Eu e ele, o Cid Soares. Tamo junto, vamos lá, Carlão. Começando mais um 18 horas. Bem-vindos e espero que você fique conosco até às 19. Vamos embora, começar mais um. Mix. Olha só, hein? Atenção, ouvintes. Hoje nós temos ingressos de cinema pra você, hein? Ouvinte do 18 horas. Quem chegar aqui primeiro, hein? Nós estamos aqui na Rádio Mix, na Rua Fortaleza, número 585, no Adrianópolis. Você aí na Fortaleza, você no carro, você passando com seu Walkman, né, Cid? Curtindo. Foi longe, amigo. Foi longe. Curtindo a Mix, você pode ganhar um par de ingressos para curtir um cineminha nos cinemas UCI, lá no Manauara, ou no Samaúma Parque Shopping. Então é só parar, buzinar, entrar e pedir o seu par de ingressos pro cinema. Valeu, 6 e 2. 18 horas. A gente começa o programa com os destaques do dia. Juíza mantém ponto facultativo nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Olha, o trecho da Avenida das Torres é interditado e o prefeito promete entregar viaduto até o final deste ano. Começam a valer as novas regras para compras internacionais pela internet. A Associação dos Flutuantes tenta reverter decisão judicial. Legal, são 6 horas e 3 minutos, você no melhor Mix do Brasil, juntos mais uma vez em 100,7, dando sequência na melhor programação de Manaus com os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é terça-feira, começando o mês de agosto, hoje é dia 1º e o ano é 2023 no ar. 18 horas. Olha só, a juíza Etelvina Lobo Braga, da terceira vara da Fazenda Pública de Manaus, negou liminar para suspender o ponto facultativo para funcionários do Tribunal de Justiça do Amazonas e do Governo do Amazonas em dias de jogos da Seleção Brasileira Feminina na Copa do Mundo. Cid, olha aí. Pois é, Carlão, olha. O pedido foi feito à Justiça pelo promotor Wesley Machado Alves no último dia 26 e a ação dele pedia a concessão de liminar para suspender as portarias emitidas pelos dois poderes sobre o assunto. Na decisão, a juíza afirma que o pedido do promotor não atende a nenhuma das condições previstas na legislação para se admitir em caráter liminar a concessão de medidas de tutela de urgência. A magistrada registrou na decisão a dúvida se o promotor desconhece o teor das portarias que tratam dos pontos facultativos ou se usa de estratégia processual indevida ao fazer o referido pedido à Justiça. Ainda na decisão, a juíza indaga o promotor se os pontos facultativos concedidos nas edições do evento masculino também feriram a moralidade e se não seria melhor ele mostrar sua indignação com o setor privado que não possibilita aos seus empregados a mesma oportunidade dada aos servidores públicos. Bom, e por fim aí a juíza disse que não é razoável pensar que em 2023 não se possa garantir maior destaque a jogadores de futebol feminino e ressalta que servidor público, como qualquer outro cidadão, arca com carga tributária e tem os mesmos direitos e obrigações que a lei confere a todos. E como amanhã temos o jogo da Seleção Brasileira às 6 horas da manhã contra a Seleção da Jamaica, o ponto facultativo, então, o Cid Soares resumindo tudo isso, fica valendo. 6 horas e 5 minutos, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, começaram a vigorar hoje as novas regras para compras de produtos estrangeiros em sites. A medida isenta do imposto de importação federal as encomendas de até $50 feitas por pessoas físicas. Pois é, exatamente, Carlão. Olha, o programa prevê aí que os sites que aderirem às normas serão obrigados a cobrar os tributos de forma antecipada no momento que a compra é feita. Em troca, terão isenção do imposto de importação, que é federal e tem alíquota de 60% nas compras até $50, cerca de R$240.
Já as compras acima desse valor continuarão sujeitas à alíquota de 60%. Olha, Cid, até ontem a isenção para compras no valor máximo de $50 valia apenas para remessas entre pessoas físicas, mas a Receita agora identificou formas de burlar a regra. Agora a isenção será ampliada também para vendas de empresas para pessoas físicas, mas haverá pagamento de imposto estadual, que é o ICMS, que é de 17%. E a varejista chinesa Chain foi a primeira das grandes empresas de comércio eletrônico a aderir ao plano da Receita Federal, que estabelece novas regras para a tributação de compras internacionais feitas pela internet. A Shein assinou o contrato com os Correios e protocolou o pedido de adesão junto à Fazenda. Agora, esse protocolo será processado para que as normas passem a valer para a empresa. Outra grande empresa, AliExpress, já avisou que vai aderir, mas ainda não protocolou o pedido. Olha só, e atenção aí, motoristas de plantão. Um trecho da Avenida das Torres, na zona norte de Manaus, foi interditado nesta terça-feira para a obra do viaduto que está sendo construído no local, em um trecho na Avenida das Torres. Para você que trafega pelas torres diariamente, é bom ficar aí atento às mudanças. A repórter Nathalie Moraes conversou com o diretor de operações de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que é o Stanley Ventilari, e explica agora pra gente, no 18 horas, as principais mudanças naquela área. Confira, fique atento. Os condutores que trafegam pela Avenida Governador José Lindoso, a Avenida das Torres e Barão do Rio Branco se depararam com um trecho interditado nesta terça-feira. No local, a Secretaria Municipal de Obras interditou o cruzamento entre as duas avenidas, inicialmente no sentido bairro-centro, a partir do retorno próximo à Igreja Adventista, para avançar com as obras de construção do viaduto, como explica o secretário da Seminf, Renato Júnior. O viaduto da Barão do Rio Branco com a Avenida das Torres. Na verdade, iremos fazer agora o estaqueamento, também faremos a escavação e o bota fora desse material, e para que não haja nenhum tipo de risco aos condutores que passam por essa via, nós teremos que interditar. Estamos com as obras extremamente aceleradas nesse trecho para que nós possamos aí entregar essa obra, se Deus quiser, até antes do seu prazo. A obra iniciou no dia 8 de maio deste ano e chega a 20% da execução do projeto, com a previsão de entrega para o primeiro semestre de 2024. Para os motoristas que trafegam pela Avenida Governador José Lindoso, no sentido bairro-centro, haverá um desvio. O diretor de operações de trânsito do IMU, Stanley Ventilari, explica a principal mudança ali naquela área. A principal mudança é para quem trafega na Avenida das Torres, no sentido do centro. Esses condutores deverão trafegar pela Avenida Barão do Rio Negro, que é uma via paralela à Avenida das Torres. Seguindo normalmente em direção ao centro, eles poderão cruzar a Avenida Barão do Rio Branco e seguir o seu destino normalmente. Stanley Ventilari explica que a segunda intervenção é na Avenida Barão do Rio Branco. A outra mudança é para os veículos que trafegam na Barão do Rio Branco e queiram se deslocar em direção à Avenida Timbiras. Esses veículos, quando chegarem no cruzamento com a Avenida Barão do Rio Negro, deverão fazer uma conversão à direita, seguindo em direção ao centro, e um pouco mais à frente poderão fazer um retorno e normalmente seguir na Avenida das Torres no seu sentido oposto, em direção ao bairro. E aí, normalmente poderão acessar a Avenida Timbiras ou deslocar normalmente em direção à área norte da cidade. Os motoristas que trafegam pela Avenida Timbiras em direção ao Parque das Laranjeiras também devem ficar atentos ao novo percurso. Para os veículos que trafegam na Avenida Timbiras e queiram deslocar em direção ao Parque das Laranjeiras pela Barão do Rio Branco, esses condutores, obrigatoriamente, ao chegar no cruzamento com a Avenida das Torres, deverão fazer uma conversão à direita, em direção à área norte da cidade. E um pouco mais à frente, eles terão acesso a um retorno para pegar o sentido oposto da Avenida das Torres. E assim, eles poderão acessar a Avenida Rio Negro, posteriormente a Avenida Barão do Rio Branco, e aí seguir em direção ao Parque das Laranjeiras. Os
agentes de trânsito já estão no local em pontos estratégicos, orientando os motoristas que passam pelo local. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 11 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Estamos iniciando praticamente mais uma edição do 18 horas. Os destaques do dia para você até às 7 da noite. E olha só, em uma nova lei aqui no estado obriga agora entidades públicas e privadas no Amazonas a alterar placas de sinalização sobre atendimento prioritário, Cid. Pois é, essa é a lei número 6.259 de 2023 que institui a fixação dos letreiros, o símbolo do transtorno do espectro autista, inclusive nos comunicados de vagas reservadas a pessoas com deficiência. Olha só, e o repórter André Meirelles está aqui nos estúdios e ele está trazendo aí informações sobre essa lei. André, boa tarde para você. Olha só, essa lei que concede prioridades a pessoas com transtorno no espectro autista vale também para o quê? Supermercados, farmácias, restaurantes, lojas em geral. Dê detalhes aí sobre essa lei, André. Boa noite. Olha, boa tarde, boa noite, Cid e Carlão, é isso mesmo. Olha só, a partir de agora, os estabelecimentos públicos e também privados estão obrigados a inserir nessas placas aí de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Essa placa, o símbolo aí é o TEA, bem como também nas placas indicativas de vagas preferenciais reservadas a pessoas com deficiências, ou seja, nos shoppings, estacionamentos de shopping, supermercados, ali onde você vê essas placas, né, de prioridades também, vai ter que ter esse símbolo TA. Isso passa a valer também para estabelecimentos públicos e privados, qualquer repartição pública, os supermercados, as farmácias, bares, restaurantes, lojas em gerais e estabelecimentos comerciais similares a esses. E o deputado estadual Roberto Cidade foi o que propôs aí ele teve essa proposta e essa lei acabou sendo sancionada aí, que visa assegurar direitos dos autistas. A aprovação da lei já entra em vigor desde já, mas ainda há muito para melhorar. Essa fala de que há muito para melhorar é da terapeuta Lúcia Neves, que também é mãe de uma criança autista. E ela conta pra gente a opinião dela sobre essa nova lei e qual é a visão dela a respeito disso. Vamos ouvir aí a Lúcia Neves. Olha, tudo e qualquer benefício que possa vir em prol dessas pessoas é sempre muito válido e muito útil. Isso é importantíssimo demais. Mas, na minha opinião, como mãe de autista, isso só não basta. Só a lei não basta. Por que só a lei não basta? É uma questão cultural. Nós precisamos preparar as crianças de hoje para que elas possam ter uma consciência totalmente diferente dos adultos de hoje. O que falta é investimento em educação, ter profissionais da área da educação e da saúde preparados de verdade para lidar com essas pessoas. Porque a lei existe, ela está sancionada, ela está aí no papel. Mas o que vai acontecer é que as pessoas, que os adultos não estão preparados para lidar com isso. E, na minha opinião, é processos e processos e cadeias e cadeias e cada vez mais lotado de pessoas presas por ignorância, por não terem consciência de que o autismo ou qualquer outra síndrome, aliás, o ser humano na sua essência precisa ser respeitado. A lei é importante, acho válido, mas a minha opinião é essa. É preciso que a lei caminhe junto com a educação e com a saúde. Aí sim, a lei vai valer. Mas enquanto for só lei, acho válido, acho importante o deputado ter pensado nisso, mas acho também que precisa se preocupar com a saúde e com a educação. Essa é a minha opinião. 18 horas.
Obrigado pela participação da terapeuta Lúcia Neves, está falando aqui com a gente, a opinião dela sobre essa lei que a gente fala aí, que agora as placas nos letreiros também com o símbolo TA, que é o transtorno do espectro autista, deve ser incluído aí, assim também como das pessoas com deficiências, que tem aí, né, aquela sinalização para dar prioridade aí a essas pessoas. E também a gente tem a fala da biomédica, é a Cleice Silva. Ela também é mãe, né, de um autista, também comenta sobre a lei. Vamos ouvir o que ela tem para dizer. O autista, ele pensa diferente, então o que para nós neurotípicos é uma coisa muito simples, né, esperar numa fila, aguardar a sua vez de ser atendido, para eles já não vai ser dessa maneira. Para eles é mais difícil, às vezes o barulho incomoda, muitas pessoas ao redor incomoda. Então, essa lei realmente vai ajudar bastante para que eles não passem esse incômodo, né, em aguardar atendimento, seja onde for. 18 horas. A gente ouviu aí a fala, né, da Cleice Silva. Ela é biomédica, ela tem um filho autista e contou aqui pra gente aí sobre a opinião dela, né? Também lembrando aqui que o símbolo do transtorno do espectro autista foi adotado pela comunidade mundial, isso já no ano desde 1999. E em 2012 foi sancionada a lei federal que constituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A lei estabelece que essas pessoas devem ter o mesmo direito previsto aí para o grupo de indivíduos com deficiências. Isso é mais do que justo, Cid Carlão? Sim. Eu acredito que foi um bom começo. Essa lei já vai abrir portas, né? É necessário. Claro. E depois vem as campanhas e tudo. Eu acho que concordo com todo mundo, mas eu dou os parabéns aí para a iniciativa do deputado Roberto Cidade. Muito bom. Valeu, André. Agora 6 horas e 17 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, o presidente, ele terá uma agenda aí amazônica neste fim de semana. Na sexta-feira estará em Parintins para inaugurar o Linhão de Tucuruí e relançar o programa Luz para Todos, Cid. Lula aqui, olha aí. Olha aí, o PT, né, e o prefeito de Parintins, Bi Garcia, preparam aí uma grande festa para receber o presidente Lula. E vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos, que tem mais informações sobre essa vinda de Lula ao Amazonas. Boa noite, Cadu. Então, qual é a programação do presidente aqui no Amazonas? Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Cid, hoje é quarta-feira, mas Parintins já está nos preparativos finais para esse evento importantíssimo, que é a inauguração da interligação das cidades de Parintins e de Itacoatiara ao Sistema Interligado Nacional por meio do Linhão do Tucuruí. Na verdade, Cid, isso é o final feliz de uma longa história, né, que começou lá em 2003, quando o então governador Eduardo Braga pediu ao então presidente Lula que Parintins fosse interligado ao sistema. Esse evento vai contar com a presença do presidente Lula, como vocês disseram, e claro, nessa ocasião vai pegar a caneta e assinar a ordem de serviço do Linhão Manaus-Boa Vista. Ele também vai relançar o programa Luz para Todos, como vocês disseram, que foi um programa muito importante para todo o interior do Amazonas. E por último, Lula vai lançar o programa de descarbonização da Amazônia, que trata da redução de óleo diesel na produção de energia elétrica na região amazônica e substituição por fontes renováveis. Há a informação de que ele vai lançar também o novo Minha Casa Minha Vida em Parintins, mas essas informações ainda não estão na agenda do presidente, na agenda oficial, né, que foi divulgada. Isso, que foi essa agenda divulgada pelo Palácio do Planalto. Tudo que eu estou dizendo é o que é oficial, que já foi divulgado hoje pelo Palácio do Planalto. Mas é possível, claro, que haja esse ajuste na agenda. Então, todos esses atos, Cid, vão colocar Parintins em evidência nacional. E os vereadores da Ilha Tupinabarana, claro, estão de olho nessa aí, tentando puxar um pouco desses holofotes para aí. A Câmara Municipal de Parintins aprovou a concessão do título de cidadão parintinense ao presidente Lula.
A proposta foi, essa proposta aí foi uma ideia do prefeito Bi Garcia, que tem sido um articulador político importante, que vem aproximando os prefeitos do interior ao presidente Lula, que foi um trabalho essencial, principalmente depois das eleições, para reconstruir as relações dos prefeitos com Brasília. A gente sabe que durante as eleições houve muitas ranhuras, né? Principalmente nesse período de polarização política, muitos prefeitos aí ficaram de fora, né? Se acharam isolados, e aí foi Bi Garcia e fez essa articulação para trazer muitos prefeitos para a ala do governo. Agora, Cid, depois dessa agenda de sexta-feira em Parintins, que a gente falou aí extensivamente, o presidente Lula segue no sábado, dia 5, para Alter do Chão, em Santarém, no Pará. Ele vai passar um fim de semana aí com a primeira-dama Janja da Silva curtindo as águas do rio Tapajós. Mas o passeio só vai durar o fim de semana. Na segunda-feira, no dia 7, ele vai para a cidade de Santarém, onde cumpre agenda política. E na terça, no dia 8, ele vai para Belém, onde vai participar da Cúpula da Amazônia, que vai reunir presidentes de 8 países que compõem a Amazônia Internacional. Nesse evento aí deverão participar também, né, o presidente da França, o Emmanuel Macron, por causa da Guiana Francesa, e lideranças de países africanos e também da Alemanha, que é um dos principais doadores do Fundo Amazônia. Então, o presidente Lula vai ter uma agenda de imersão amazônica nos próximos dias. Cid, Carlão. Perfeito. Ei, olha só, Cadu, mudando um pouco de assunto aí, foi aprovado o projeto relatado pelo senador Omar Aziz, senador aqui do Amazonas, que garante recursos da União para situações de calamidade, Cadu. Explica aí, troca em miúdos aí pra gente essa situação, Cadu. Carlão, se trata de um projeto de lei complementar de autoria da senadora Leila do Vôlei, daqui do Distrito Federal. Ela propõe o seguinte: mudar um trecho da Lei de Responsabilidade Fiscal para permitir que despesas urgentes emergenciais em casos de calamidade pública ou de desastres naturais sejam custeadas pela reserva de contingência do Orçamento Federal. O Brasil possui uma reserva de contingência, mas esse recurso só pode ser usado em caso de eventos fiscais imprevistos. É o que está na lei, viu? Tipo, uma depressão econômica, uma crise econômica sem precedentes, enfim. Enquanto isso não acontece, o dinheiro fica lá guardado no orçamento, né? No caixa, no Tesouro Nacional. Então, a ideia da senadora é usar a reserva de contingência para ajudar a população em casos de enchentes, alagações, soterramentos, enfim. A gente sabe que depois do que acontece, para liberar o dinheiro para o socorro é muito difícil. E principalmente, se é difícil para atender o socorro, imagina para fazer ações preventivas. Isso daí é mais difícil ainda. O governo acaba liberando só para dar o socorro e não para prevenir. Então, essa é uma realidade dos povos da Amazônia, inclusive em Manaus, não é mesmo, o Cid, Carlão? E o senador Omar Aziz apoiou a ideia da senadora Leila do Vôlei e deu um parecer favorável. A matéria foi aprovada hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Agora essa proposta vai para o plenário, onde vai passar a ser submetida à votação de todos os senadores. E a gente espera que passe, né, Carlão? Porque é uma pauta muito importante, porque a reserva de contingente é um recurso que está ali guardado e pode ser utilizado em benefício mais urgente pela população. A gente só não espera que tenha uma crise econômica junto com calamidade pública. Pelo amor de Deus, aí vai faltar dinheiro para todo mundo. Pelo amor de Deus. Ei, aí Cadu, que o bicho pega. Me fala uma coisa, o que tem de novo aí na CPMI daqueles atos de 8 de janeiro? Rolou alguma novidade nisso ou não? Rolou bastante, viu, Cid? Hoje teve depoimento do ex-diretor adjunto da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, o senhor Saulo Cunha, e ele deu informações que podem comprometer o atual governo. Ele disse que entre os dias 2 de janeiro e a madrugada do dia 8, que é o dia fatídico da invasão aos 3 poderes, né? A ABIN produziu, ao todo, nesse período, 33 alertas de inteligência, dizendo que houve detecção de intenção de invasão aos prédios, presença de pessoas armadas e também a identificação de pessoas que estavam liderando os movimentos golpistas. Ou seja, a ABIN fez todo o trabalho, segundo ele, tá? Segundo ele, o senhor Saulo, a ABIN, ela identificou as pessoas dentro dos movimentos, né? Que estavam ali no QG do Exército, identificou que havia pessoas armadas e falou que havia intenção, sim, das pessoas de invadirem os prédios de lá do QG
até a caminhada, até a esplanada dos ministérios, eles estavam se aprontando e a ABIN emitiu diversos alertas nesse sentido. Esses alertas foram convertidos, transformados em relatórios, Cid, e tudo isso foi encaminhado, teria sido encaminhado, tá? Vamos corrigir, vamos colocar bem as palavras, ao general Gonçalves Dias, que na época era o diretor do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. E o senhor Saulo afirmou que o general G. Dias pediu que não fosse mais encaminhado a ele nenhum relatório mais da ABIN, o que foi obedecido pelo Saulo. Saulo foi lá, encaminhou para outras instituições, para o governo, Ministério da Justiça, para a Polícia Federal, para todo mundo, menos para o G. Dias, a pedido dele próprio. Essas declarações de hoje do ex-diretor da ABIN, Cid e Carlão, colocam o governo contra a parede. Por quê? O governo demitiu Saulo, que foi o autor desses alertas de invasão durante aquele troca-troca das equipes do GSI, né? Vocês lembram que no início do ano o presidente Lula não perdoou ninguém e saiu trocando todo mundo. Trocou para mais de 100 pessoas de dentro da equipe dele do GSI. E quando a suspeita de omissão veio a público após a divulgação daquelas imagens da CNN, o governo demitiu o general Dias. Então o governo pode até tirar o corpo fora, colocar a culpa nos outros, principalmente sobre quem está fora. Mas os indícios de omissão deste governo ficam cada vez mais evidentes, mais fortes, e a oposição está chegando cada vez mais perto do ministro Flávio Dino. Então hoje foi um dia de derrota para o governo na CPMI dos atos de 8 de janeiro, porque essa narrativa de estar fora, de não ter participado dos movimentos, isso daí fragilizou um pouco. Agora falando ainda em general Gonçalves Dias, Cid, Carlão, hoje ele prestou depoimento na CPI do MST. E como a gente falou ontem, o general foi beneficiado pelo STF com o direito de ficar em silêncio para não produzir provas contra si. E claro, foi uma reunião tumultuada, sempre, né? A CPI do MST é sempre uma balbúrdia. Teve muita confusão entre os parlamentares, teve muito bate-boca e acabou que o depoimento do G. Dias foi o menos importante. O que chamou a atenção, Carlão e Cid, foi uma atitude polêmica de alguns deputados da extrema-direita que comeram melancia enquanto o G. Dias falava. Melancia, vocês sabem, é o nome dado à pessoa verde por fora e vermelho por militar dentro. por fora e comunista por dentro. Outro ponto que chamou a atenção, Carlão e Cid, é que a comissão aprovou, antes do depoimento, né, aprovou aí a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa. É um homem forte aí do presidente Lula. A ala governista não conseguiu evitar essa manobra da oposição, que acabou impondo mais essa derrota ao atual governo. Porque a gente sabe, CPI, talvez o Rui Costa saia ileso, mas só de colocá-lo à mesa ali para prestar depoimento, de se expor, já é um desgaste muito grande, né, para o governo. Já dói. Isso daí é imprevisível, né? As estratégias políticas. Volto com vocês, Cid, Carlão. Beleza, Cadu. Valeu, Cadu. 6 horas. Um abraço, gente. Até amanhã, querido. hein? Boa noite. Boa noite. Agora 6h28, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. A sua Procuradoria-Geral da República defende que Estado de São Paulo aplique incentivos fiscais previstos para produtos da Zona Franca de Manaus. E a decisão é resultado de um recurso do governo do estado. O parecer, segundo o economista Serafim Correia, é favorável ao Amazonas. Vamos agora conferir os detalhes desse assunto com a repórter Odineia Araújo. Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu que os estados apliquem os incentivos fiscais de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, definidos para os produtos da Zona Franca de Manaus, mesmo na ausência de convênio aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. A manifestação foi na alegação de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo governo do Amazonas contra atuações do Fisco Paulista e decisões do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Na ação, o governo amazonense questiona a parcialidade no crédito de ICMS por contribuintes paulistas que adquiriram mercadorias do Amazonas, que são contempladas pelo incentivo fiscal da Zona Franca de Manaus. O procurador
Procurador-Geral da República explicou que essas decisões foram baseadas em interpretação equivocada da Lei Complementar 24 de 1975, que trata de convênios para a concessão de isenção ao ICMS. O economista Serafim Corrêa explica que o parecer da PGR é a favor do Amazonas. O governo de São Paulo não quer aceitar os incentivos fiscais de ICMS sob a alegação de que não há convênio. Mas a Lei Complementar 24 de 1975 estabelece que os estados, para conceder incentivos de ICMS, são obrigados a fazer convênio, exceto o estado do Amazonas. Então, este parecer é a nosso favor. Eu espero que o Supremo derrube a decisão administrativa do Tribunal de Impostos e Taxas, que é um tribunal administrativo do estado de São Paulo, e volte a valer o que está na Lei Complementar 2475. Portanto, o parecer do procurador Augusto Aras, é a favor da Zona Franca e não contra. Para o procurador-geral, ao afastarem a regra imposta no artigo que exclui a aplicação da lei complementar às indústrias instaladas aqui no Amazonas, as instituições paulistas descumpriram também a Constituição Federal. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h31. Você no melhor Mix do Brasil, e daqui a pouquinho você vai conferir que a associação tenta reverter decisão judicial que determina a retirada de cerca de 900 flutuantes lá do Tarumã Sul, e esse é um assunto importante. Você vai ficar sabendo os detalhes já aqui no 18 horas. Mix. E agora, quando são 6h32, nós vamos conferir aí a previsão do tempo e temperatura para amanhã que já é quarta-feira. Aqui em Manaus, o tempo e temperatura com Cid Soares. Previsão do tempo. Muito bem, começamos o dia com sol, evidente, né? Aumento de nuvens pela manhã, com pancada de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima de 25 graus e a máxima de 35. Chuva, possibilidade de 67%, 9 milímetros. E a mínima da umidade relativa do ar chega a 59% e a máxima 87%. É o que temos para amanhã. Olha, o Rio Negro baixou mais 7 centímetros de ontem para hoje, e pela manhã o nível do Rio Negro no Porto de Manaus era de 26 metros e 73 centímetros acima do nível do mar. No mês de julho, o Rio Negro baixou 1 metro e 24 centímetros. 18 horas. Olha só, hein? No final do mês acontece aqui em Manaus o segundo casamento coletivo LGBTQIA+. O evento é uma realização da Caixa de Assistência de Advogados do Amazonas, e a celebração está sendo planejada para 50 casais com representantes de todas as religiões, Cid. Pois é, e o repórter André Meirelles tem mais informações sobre esse assunto. Vamos conferir. O segundo casamento coletivo homoafetivo em Manaus vai acontecer no dia 30 de agosto deste ano. O evento é uma realização da Caixa de Assistência de Advogados do Amazonas, e a celebração está sendo planejada para 50 casais. A advogada e vice-presidente da Comissão LGBTQIA+, dos Advogados do Amazonas, Fernanda Monteiro, relata que inicialmente o evento seria apenas para os advogados, mas devido à demanda foi aberta para a sociedade em geral. O momento em que um casal que não tem condições financeiras ficou sabendo do casamento através da Secretaria de Cultura Municipal, porque ela é nossa parceira lá. E aí ela informou que ia ter um casamento, né? Jogou a informação, conversou, e aí através dessa informação essa pessoa nos procurou, esse casal na verdade, e aí a gente ficou pensando, por que não fazer esse pro bono para a sociedade? Foi aí nesse momento que nós abrimos para a comunidade em geral. A iniciativa garante os direitos jurídicos do casal homoafetivo, que possui os mesmos dos casais heterossexuais,
como mudança no estado civil, herança, pensão alimentícia, entre outros. Como explica a advogada Fernanda Monteiro. Houve decisão, no STF e o CCJ, através de uma resolução, determina a obrigatoriedade de registro civil e da conversão de união homoafetiva em casamento civil em todos os cartórios. O edital para se inscrever para o casamento coletivo continua aberto até o dia 10 de agosto e os documentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania no setor de Direitos Humanos até o dia 15 de agosto. Dúvidas e informações podem ser obtidas também pelo telefone 92 994610569. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, o prefeito Davi Almeida recebeu representantes da Associação dos Flutuantes do Rio Tarumã-Açu. E atenção, os moradores da comunidade marina do Davi que buscam soluções para a decisão do juiz Moacir Pereira Batista, que determinou a retirada dos mais de 900 flutuantes instalados no rio, estão atentos a isso, Cid. Pois é, Carlão, olha, durante o encontro, os representantes demonstraram dados que apontam que muitos dos flutuantes no local estão regularizados. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a reunião e traz os detalhes. Nathalie. Durante o encontro que aconteceu no Centro de Cooperação da cidade, os representantes demonstraram dados que apontam que muitos flutuantes do local estão regularizados. Presente na reunião, o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Stroski, explicou que entre os dias 29 de junho e 20 de julho foi realizada uma ação de notificação em todos os flutuantes do Tarumã-Açu. Além disso, foi realizada uma ação no sistema de monitoramento da Prefeitura de Manaus. Na missão do cumprimento da decisão da Justiça, nós temos que levar em consideração aspectos sociais que estão colocados ali e econômicos também. Então, é uma reunião, digamos assim, para a gente discutir a extensão do cumprimento dessa decisão e qual é a melhor solução e que invariavelmente passa também pela necessidade de um ordenamento. Após a primeira fase da operação, a SEMAS descobriu que dos 913 flutuantes instalados no Lago do Tarumã-Açu, 194 são residências, 251 garagens, 415 são comerciais e os outros 53 funcionam como pier. Para o procurador-geral do município, Rafael Bertazzo, é fundamental que todas as dúvidas existentes no processo de retirada sejam esclarecidas para que os flutuantes que estão regulares não sejam prejudicados no final do processo. Existe uma ordem judicial que obriga a prefeitura a remover os flutuantes até o dia 31 de dezembro de 2023, só que essa ordem ela necessita de esclarecimento maior, porque por várias questões, seja financeira, operacional e geográfica, torna-se inexequível. Existe uma ordem judicial que obriga a prefeitura a fazer essa remoção. Só que essa remoção tem que ser feita com muita cautela, porque existem flutuantes já regularizados, existem flutuantes que existem famílias que moram lá e existem flutuantes irregulares. Então a prefeitura vai ter todo o cuidado para expor ao judiciário e separar as situações devidas para que só sejam removidos no final do processo os flutuantes que se mostrem devidamente irregulares. O presidente da Fluta, Nildo Afonso, salientou o resultado positivo da reunião, uma vez que o prefeito Davi Almeida se mostrou sensível às solicitações. Nós viemos conversar com o prefeito justamente devido a essa nossa preocupação, né? Nós entendemos que a prefeitura é responsável pelo cumprimento de uma decisão, né? Mas queríamos sensibilizar também o prefeito em relação à questão social, né? São muitas famílias, muitos empregos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Com certeza, todo cuidado nesse caso aí é super importante, cautela é fundamental. Olha só, voltando a falar de economia, as negociações salariais no Amazonas tiveram reajustes médios de 0,11% no primeiro semestre. É o segundo menor índice entre os estados, de acordo com a Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas, que é a FIP. Bom, e para a professora de Economia do curso de Economia da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, as perdas salariais para o trabalhador aqui no estado é bem maior que o mostrado no levantamento, uma vez que o salário médio no Amazonas é inferior ao salário médio das demais regiões. Temos detalhes com Odineia Araújo.
No primeiro semestre desse ano, a média de reajuste salarial no país foi de 0,79%, superior à inflação. Foi a maior proporção desde 2018, quando 83,54% das negociações resultaram em ganho real. Aqui no Amazonas, no entanto, a média de reajuste do trabalhador de janeiro a junho desse ano foi de apenas 0,11%, o segundo menor índice entre os estados pesquisados, só perdendo para Alagoas e Bahia, que registraram reajuste de somente 0,07%. Para a professora do curso de Economia da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, observando os dados do Boletim Salariômetro da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, a posição de renegociação salarial e principalmente em relação aos ganhos acima da inflação no Amazonas é bem menor do que foi revelado pela pesquisa. Se eu levar em consideração o histórico da renda média do Amazonas em relação à renda média nacional, nós ainda observamos muitas perdas, uma vez que o salário médio do trabalhador do Amazonas ele é muito abaixo do salário médio dos trabalhadores das demais regiões brasileiras. E no momento que você observa que o Amazonas ficou abaixo aí desse índice, isso traz à tona a necessidade de reflexão para que a gente possa lutar que o salário médio do trabalhador do Amazonas possa chegar o mais próximo possível da renda média nacional. Entre os estados, os maiores reajustes reais foram verificados no Amapá, 1,77%, Mato Grosso do Sul, 1,29% e Distrito Federal, Espírito Santo e Piauí, todos com 1,17%. A posição do Amazonas como o segundo menor índice de reposição salarial entre os estados, segundo a professora do curso de Economia da UFAM, Michele Aracati, causa impacto negativo para a economia do estado. Até porque no momento em que eu tenho menor quantidade de moeda circulando, eu tenho aí um baixo crescimento da economia regional. A ideia seria buscar uma alternativa para aumentar o salário médio dos trabalhadores, porque quanto mais renda disponível, mais consumo. Então esse impacto ele é negativo acerca da economia regional como um todo. Entre as regiões, os destaques ficam com Centro-Oeste e Sudeste, que tiveram reajuste salarial acima de 1%. O Norte ficou com a segunda menor posição, 0,53%, perdendo apenas para o Nordeste com 0,32%. No mês de junho, a pesquisa apurou que 87,6% dos reajustes salariais no país superaram o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, com ganho real de 1,26% em média. Já a prévia de julho, com base em 73 acordos e convenções, indica que 90,4% das negociações salariais vão resultar em ganhos acima da inflação, com reajuste nominal de 5% em média. O IBGE ainda não divulgou o INPC desse mês. A construção civil teve os maiores ganhos reais no primeiro semestre, com um reajuste mediano de 1,67%, superior à inflação. Em seguida aparecem a agropecuária, 1,17%, serviços, 0,79%, indústria, 0,76% e o comércio com 0,07% de reajuste salarial em média. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 43 minutos. Você está no melhor mix do Brasil e sempre conferindo aí os destaques do dia, o que é relevante para você nesta terça-feira. E agora, falando em relevância, nós vamos chamar Cíntia Blink e nós vamos falar da política local. Vamos lá para os bastidores da política local com ela, Cíntia Blink, que está sempre de plantão, sempre antenada aí no que está acontecendo no mundo político. Cíntia, olha só, temos aí mais uma pré-candidata à prefeitura de Manaus, Cíntia, uma pré-candidata, é novidade, hein? Quem é? Mais uma, é outra? Não é aquela não, né, Cíntia? Fala aí, boa noite. Boa noite, Carlão, boa noite, Cid, todo mundo que está com a gente na 100.7. A gente está falando da deputada estadual Alessandra Campelo. Olha aí. Ela me contou que vai embarcar para Brasília, sai de lá, vai para lá amanhã, vai falar com Renata Abreu, que é a presidente do Podemos Nacional, porque ela quer se colocar à disposição para ser aí uma possível candidata ao cargo de prefeita de Manaus pelo partido.
Então temos um novo nome e um nome feminino. A gente não sabe como é que o partido vai encarar essa posição da deputada, mas para ela contar, normalmente quando a gente conta é porque a gente já tem ali alguma coisa... Uma certa garantia, né? Uma certa garantia. Ninguém costuma se expor dessa forma à toa. E acho interessante ter um novo nome e um nome feminino. A gente tem Carol Braz, né? A gente ouve falar de Anne Moura, talvez, lá pelo PT. Mas a Alessandra Campelo é novidade e ela viria aí pelo Podemos, que é um partido que tem fundo partidário, que tem tempo de TV. Podemos então, que pode, né? Podemos que tem condição aí de competir. E aí a gente está falando de uma candidatura que precisa de muito trabalho, né? Porque partiria aí do zero. A gente, por exemplo, não vê o nome da deputada Alessandra Campelo aparecer nas pesquisas eleitorais. Tem gente que não fala que vai competir, que vai entrar aí para eleição, mas tá com o nome na briga. Pode ser algum tipo de teste, ela soltar esse nome, né? Testando aí como é que funcionaria e tal. Costuma acontecer, normalmente é no ano da eleição, mas a gente está em 2024, como eu costumo falar. E vamos ver como é que vai desenvolver aí esse nome. Mas a Alessandra Campelo anuncia que está indo a Brasília em busca desse resultado aí, de vir como uma possível candidata do Podemos. Cid, Carlão. Bom, hoje nós tivemos aí o retorno dos trabalhos na Câmara dos Vereadores e na Assembleia Legislativa. O que foi que rolou nesse primeiro dia, Blink? Teve parlamentar que faltou já no primeiro dia pós-férias. Como é que é isso aí? Pois é, Cid, teve parlamentar que faltou. Teve... na verdade, assim, foram duas sessões muito tímidas. Duas sessões que eu digo porque tanto na Assembleia Legislativa do Amazonas quanto na Câmara Municipal de Manaus, se não tivesse a sessão hoje, não mudaria muito a vida de nenhum cidadão, mas... porque não teve nenhuma votação, sabe? Não teve... enfim. Mas foi um retorno. O que eles têm de compromisso de importante nesse segundo semestre é entregar a LOA, né? Que é a Lei Orçamentária Anual. Então, esse é o principal compromisso dos parlamentares. Nós temos assuntos também importantes e pendentes, tanto na Assembleia quanto na Câmara. Aí na Assembleia eu estou falando daquela questão da cassação da deputada Joana Dark, que está todo mundo de olho, que a gente já falou disso semana passada, essa semana, enfim, que foi um pedido feito por um abaixo assinado com mais de 25 mil assinaturas por conta do comportamento dela lá no INPA. E é isso. E lá na Câmara é sobre aquele veto do projeto do vereador Diego Afonso sobre o terreno que ele queria que ficasse livre para poder desmatar, mas que era uma área de proteção ambiental. Que a gente acredita que o veto será mantido, mas ainda não foi para pauta, ainda não foi possível ser votado, então a gente não sabe como é que os vereadores vão lidar com isso. Então tem assunto, tem trabalho para fazer, vamos continuar vendo. Foi só o primeiro dia, digamos assim, tranquilíssimo, mas a gente tem aí o resto da semana. Na verdade, na Câmara a gente tem só amanhã, na Assembleia tem amanhã e quinta, que a semana deles é mais curta mesmo. Carlão e Cid. Ei, Cíntia, nós já falamos sobre esse assunto, aliás, você começou a falar sobre esse assunto aí, que é aquela lei que proibia a ridicularização das religiões cristãs, que foi inclusive uma lei proposta pela deputada Débora Menezes. Agora, o governador Wilson Lima, ele vetou aí, né, essa possibilidade. E quais foram os argumentos para o veto, Blink? Pois é, ele vetou e isso era até esperado por conta da Constituição. O governador argumentou que o Estado é laico, que deve manter a neutralidade diante de todas as religiões e defende aí o tratamento igualitário de todas as religiões. Então, não pode fazer um projeto de lei contra a ridicularização do cristianismo. Se a lei falasse de todas as religiões, aí não teria problema nenhum. Agora a gente tem que lembrar que esse veto volta para a Assembleia, né? Então a Assembleia que concordou com esse projeto, vamos ver se vão manter o veto ou se vão derrubar o veto. Isso pode acontecer também. A gente tem que aguardar como é que isso retorna, porque essa aprovação foi grande dentro da Assembleia do projeto. Mas aí um veto do governo tem um peso, né? Sim. Então vamos ver como é que os parlamentares vão se comportar nesse projeto, que a gente fica se perguntando sobre a relevância do projeto. Eu não sei se o cristianismo sofre aí tanta ridicularização. Enfim, e há mecanismos para responder a isso. A lei já tem mecanismo para isso. Não sei se era necessário criar algo tão específico.
Mas enfim, a gente acompanha para saber como é que segue. Queria falar também sobre um outro veto que aconteceu, que foi do botão do pânico. E esse foi do prefeito Davi Almeida, que deixou o autor desse projeto, que é o vereador Lissandro Breval, bem chateado. Subiu na tribuna hoje para falar disso, falou que o botão do pânico... Por que foi vetado, né? Por uma questão de que a iniciativa não poderia ser do vereador, teria que ser do Poder Executivo, de acordo com o prefeito, e também porque traz uma novidade no contrato com o transporte, e aí isso não poderia ser feito. Então, questões mais técnicas aí. O vereador ficou bem chateado sobre isso passou com grande facilidade na Câmara, teve até alguns coautores, e ele também falou que vai voltar, vai poder derrubar o veto, e ele usou a tribuna para apelar, para dizer para os outros vereadores que, olha só, passou pela Comissão de Transporte, passou pela CCJ, não tem por que barrar. Ele também usa os argumentos dele, né? E agora a gente vai ter que aguardar se dentro da Câmara Municipal de Manaus, o prefeito não é unanimidade, de vez em quando a gente tem umas oposições que acontecem ali, enfim, ela não é tão fechada assim com o prefeito hoje em dia. Mas vamos ver o que acontece. Segue aí as próximas semanas com promessas de novidades e eu trago tudo aqui. Ok, Cíntia. Valeu, Cíntia. Valeu. Boa noite. 18 horas. Olha só, a Associação Amazonense de Municípios critica notícias divulgadas sobre o recebimento de royalties por municípios que não produzem petróleo. Em nota enviada à imprensa, a entidade que representa os municípios do estado diz que o assunto de royalties é constitucional e já é discutido no Poder Judiciário há longos anos. A entidade também afirma que não há escritório lobista atuando em favor dos municípios. Detalhes com Odineia Araújo. O 18 Horas divulgou ontem detalhes da reportagem do jornal O Estado de São Paulo sobre 16 municípios do Amazonas que constam em uma lista de 21 cidades brasileiras beneficiadas por pagamento de royalties de petróleo, mesmo sem produzirem uma única gota do produto. Ainda conforme a reportagem do Estadão, as ações na Justiça foram formalizadas pelo lobista Rubens de Oliveira, condenado por estelionato e investigado por lavagem de dinheiro. Rubens de Oliveira é suspeito também de liderar um grupo que já obteve mais de 25 milhões de reais em honorários com as vitórias no Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde janeiro de 2021. Sobre o assunto, a Associação Amazonense de Municípios se pronunciou através de nota de esclarecimento para a imprensa e por intermédio de entrevista ao 18 Horas. De acordo com a entidade, os municípios começam a ser afetados pelo simples estudo da área para ver se há petróleo, pois sempre há algum dano pela exploração mineral, quer seja na área social ou ambiental. Além disso, segundo a nota, os municípios que possuem instalações de controle de pressão, as chamadas city gates, têm direito de receber valores de royalties, como é o caso de Caapiranga, Manacapuru, Anamã, Codajás, Anuri, Coari, Manaus, entre outros. Também de acordo com a associação, há vários municípios do país que entraram na justiça pelo simples fato de produtos minerais cruzarem seus territórios e não puderem dar um destino social pela área afetada. Segundo Anderson Souza, presidente da Associação Amazonense de Municípios e prefeito de Rio Preto da Eva, um dos municípios beneficiados com os royalties de petróleo, mesmo sem produzir nada, os autores da reportagem desconhecem a Constituição Federal. No artigo 20, no parágrafo 1º, determina na Constituição que todos os municípios brasileiros têm direito ao royalties. É uma discussão puramente judicial hoje. A Justiça tem reconhecido de que os municípios têm o direito de receber. Principalmente depois de uma regulamentação que aconteceu em que os municípios confrontantes têm mais direito ainda. Então, hoje se discute uma questão que ela é constitucional. Como exemplo, o presidente da entidade, Anderson Souza, citou o caso de municípios próximos a Coari, município produtor de petróleo e gás, como é o caso de Codajás, Anuri e Anamã. Nós temos aqui os municípios onde passam o City Gate, que é justamente o gasoduto de Coari para Manaus. Nós temos aí os municípios, incluindo, além destes que eu falei, o município de Manacapuru,
Iranduba, Novo Airão, até chegar em Manaus. Então todos têm direito de receber o royalties do petróleo e do gás. Ainda conforme Anderson Souza, a Confederação Nacional dos Municípios tenta aprovar uma lei no Congresso Nacional que obrigue a Agência Nacional do Petróleo a cumprir o artigo da Constituição que garante o pagamento dos royalties a todos os municípios. Nós, como municípios confrontantes, nós temos a degradação também do nosso meio ambiente. Nós temos as questões sociais que precisam ser resolvidas. Problemas educacionais, problemas de saúde. Nós vemos aqui o Leão de Tucuruí, que ele corta praticamente quase todo o Amazonas. O Leão da Balbina corta vários municípios do Amazonas. Então tudo isso nós vemos que acontece, houve o desflorestamento, a derrubada de árvores, e nós precisamos reflorestar, repor isso no nosso município. Anderson Souza garantiu que não existe escritório lobista atuando na questão dos royalties, apesar de as ações na justiça em favor dos municípios terem sido formalizadas pelo lobista Rubens de Oliveira, condenado por estelionato e investigado por lavagem de dinheiro. São centenas ou milhares de decisões que o judiciário já tem dado em todo o Brasil. Não existe um escritório lobista fazendo isto. Existe várias teses sendo colocadas no judiciário e o judiciário dando decisões que estão fazendo com que a ANP faça o devido pagamento, o reconhecimento da sua dívida com esses municípios para que possamos fazer as nossas políticas públicas. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. 6 horas e 56 minutos. Falar de esporte com Cid Soares. Cid, ontem o Princesa dos Solimões deixou escapar a vitória já nos acréscimos aí. Detalhes, Cid, conta pra gente. Pois é, a gente vai começar desse jeito. Olha, ontem o Princesa dos Solimões empatou em 1-1 lá no Gilbertão, em Manacapuru, em duelo de ida da segunda fase da Série D do Brasileirão. O Alvirrubro de Manacapuru abriu o placar aos 38 do segundo tempo, mas não aguentou a pressão e cedeu o empate para a equipe cearense aos 51 minutos da etapa final. O goleiro do Princesa, Valdson, ressaltou que o empate foi totalmente injusto e que o Princesa merecia sair vencedor contra o Ferroviário. Bom, em busca de reforço aí para a sequência da Série C, a diretoria do Amazonas fez uma sondagem ao meia argentino Diego Torres, que defende o Vitória da Bahia na Série B do Brasileirão. O Diego Torres jogou pela Chapecoense, Novo Horizontino e CBR, onde foi bicampeão alagoano. E o Nacional? O Nacional perdeu por 2-0 no jogo de ida contra o Parnaíba do Piauí. A gente já falou disso aqui, né, no último domingo. E o resultado e o desempenho abaixo do Leão foram destacados pelo técnico João Carlos Cavalo, que se mostrou desapontado com o resultado negativo do jogo de ida. Agora o Nacional precisa vencer por 2 gols de diferença para levar a disputa para pênaltis, ou 3 gols para conseguir a classificação de forma direta. O Nacional faz o jogo decisivo contra o Parnaíba do Piauí no próximo domingo às 3 da tarde no Estádio da Colina, aqui em Manaus City. Bom, a notícia que o torcedor do Corinthians não desejava já está confirmada. Olha, Roger Guedes vai deixar o timão. Também, né? O atacante de 26 anos aceitou aquela proposta milionária do Al Rayyan e embarcará para o Catar nos próximos dias. Até eu, né? Então, ele não vestirá mais a camisa do Corinthians, meu. Olha aí, meu. E depois de 11 anos de ausência, o São Paulo acertou hoje o retorno do meio atacante Lucas Moura, que estava sem clube desde que deixou o Tottenham lá na Inglaterra em abril. Seu vínculo vai até o final dessa temporada. Lucas Moura deve assinar com o São Paulo amanhã. Já está tudo certo para amanhã. Portanto, teremos aí novidades nessa parada toda aí. Bom, Libertadores, nesse momento estão jogando Fluminense e Argentinos Júnior no estádio Diego Maradona. O jogo está no intervalo agora, está no intervalo ainda, está 1-0 para o Argentinos Júnior. E amanhã, só para a gente encerrar,
Às 6 da manhã tem Brasil e Jamaica em Melbourne, na Austrália, no duelo decisivo que vale a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Legal. Em entrevista coletiva realizada hoje, a técnica Pia Sundhage despistou se Marta é titular ou não amanhã. Portanto, é isso. Mix. 6h59, vamos direto agora para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Duas notícias negativas para o polo industrial de Manaus foram divulgadas hoje. Na primeira, a ABINE, associação que representa a indústria de eletroeletrônicos, informou que as vendas estão em queda e que o percentual de empresas do setor que ainda confiam em crescimento das vendas neste ano caiu de 53% para 40% nos últimos 3 meses. A segunda veio junto com a de que o crescimento de produção industrial no país foi de apenas 0,1% em junho. Segundo o IBGE, em junho houve recuo de 2,8% na produção de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos. Esses produtos têm grande concentração no polo industrial de Manaus. Frente a junho do ano passado, estes setores registraram queda de 12,6% na produção, segundo o IBGE. Segundo a ABINE, as empresas do setor eletroeletrônicos permanecem muito cautelosas e vêm limitando os investimentos. E essa tendência não é boa para a economia da Zona Franca de Manaus. 18 horas. 7 em ponto, Cid Soares, boa noite, até amanhã. Boa noite, querido, até amanhã, boa noite a todos. Boa noite a todos. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.